Fala galera, seja bem-vindo ao canal Itelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 18 de maio, a gente vai falar de Bitcoin, a gente vai falar dos dados on-chain, vou mostrar para vocês a métrica que bateu ao time high na data de ontem e que é uma métrica extremamente bullish. A gente vai falar sobre isso na análise de hoje. E a gente também vai olhar para a price action, a gente vai falar de Bitcoin, a gente vai falar de algumas altcoins também, e principalmente uma altcoin que ela já vem chamando a atenção faz uns dias aí, e ontem ela deu um movimento muito forte de alta. Obviamente não vou entrar em um movimento forte de alta, mas é um ativo que eu estou de olho até mesmo para colocar dentro da minha carteira. Beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo ele faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Legal? Antes de tudo, eu quero te convidar novamente para você participar da Masterclass O Plano Prático. Ela vai começar na segunda-feira. Na segunda-feira, a gente vai ter uma sequência de 3 vídeos onde eu vou te explicar o meu plano prático para ter R$1 milhão em lucro nesse ciclo de cripto que já foi iniciado em janeiro. Nessas 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo como que eu faço para identificar os indicadores que eu identifico, os momentos de entrada dentro do mercado. Se você não sabe, eu estou comprado desde os $16 mil. Na verdade, comprei 22, comprei 21, comprei 20, comprei 18, comprei $16 mil também. Tenho uma carteira montada para o longo prazo. Então eu vou te mostrar todo esse passo a passo e na última aula eu vou te mostrar a minha carteira. Você vai ter acesso aos meus ativos, você vai ver exatamente como que é todo esse meu plano prático. Se você quiser participar, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página aqui. Chegando nessa página, só colocar e-mail, seu nome e seu telefone, e é importante que você verifique esses 3 dados, porque a Masterclass ela não acontece aqui dentro do YouTube. Através desses dados é onde você vai receber o acesso da Masterclass. Beleza? Vai começar daqui 4 dias. Segunda-feira a gente vai iniciar isso daí. Fez seu cadastro no dia da Masterclass. Assim que ela for liberada, começa às 8 da noite. E assim que começar a Masterclass, você vai receber um e-mail com link de acesso. Bom, recado dado aí, vamos lá para análise. Primeiro ponto é que, cara, isso daqui, acho que o mercado inteiro já se tocou. Se você não se tocou nisso daqui, cara, talvez seja a hora de você parar e olhar para isso. A volatilidade do Bitcoin, ela está extremamente comprimida. A gente não vê a volatilidade tão comprimida assim há muito tempo. Os patamares de volatilidade estão no menor patamar? Não. O menor patamar de volatilidade que a gente teve foi ali um pouco antes de janeiro, antes da porrada ali de janeiro que a gente teve. Foi ali no finalzinho de dezembro. Veja que sempre que a gente tem a volatilidade muito baixa, quando a gente faz uma movimentação, a gente dá uma mega porrada dentro da volatilidade. Cara, a gente está com a volatilidade extremamente comprimida já faz dias. A gente pode considerar que a volatilidade está comprimida desde o dia 25 de março. Ou seja, muito tempo parada aqui embaixo. Uma coisa que a gente tem que ficar ligado quando a volatilidade está desse jeito é que o mercado vai dar uma porrada em breve. A volatilidade mostra se ele vai para cima ou vai para baixo? Não, não mostra nada disso. Quem vai mostrar isso é a nossa análise. A gente faz uma análise e vai entender se a gente tem maior probabilidade para cima ou para baixo. A gente vai fazer essa análise, a gente vai ver isso daqui. Só que quando a gente tem a volatilidade extremamente comprimida, muitas pessoas elas perdem o interesse do mercado. Por quê? O ativo ele fica chato você analisar, fica chato você operar, você fica meio que sem graça de olhar para aquilo todos os dias e ver que nada muda, que tudo continua a mesma coisa. Todo mundo esperando grandes quedas e a queda não vem. Todo mundo esperando alta e a alta não vem. Simplesmente o ativo fica em uma lateralização, diminuição do volume, diminuição da liquidez e aí as pessoas vão perdendo o interesse. Esses momentos são os excelentes momentos para a gente montar a nossa estratégia, porque a gente tem calma, a gente tem calmaria dentro do mercado, a gente tem time para a gente fazer isso. Quando o mercado está porrando para um dos lados, a gente não tem oportunidades de fazer isso, beleza? Então aproveite enquanto a volatilidade ainda está baixa para você poder se planejar, só que não espere muito para fazer esse planejamento, porque eu não vejo que essa volatilidade ela vai continuar assim por muito mais tempo.
Eu vejo que em breve a gente vai tomar uma decisão de direção do mercado e essa decisão ela vai vir com uma porrada forte. Bom, para a gente começar a nossa análise aqui, a gente vai olhar a distribuição do supply. Quando a gente olha para a distribuição do supply e a gente enxerga o supply na mão do short-term holder, dos investidores de curto prazo, isso é um grande problema que a gente tem dentro do mercado, dentro daquele ativo. Por quê? Os investidores de curto prazo, eles pensam no curto prazo. Então, qualquer coisa que acontece, eles vão panicar e eles vão se desfazer daquele ativo. Quando a gente olha para o patamar que nós estamos hoje, olha só, isso daqui é o total, a porcentagem total de bitcoins que a gente tem na mão dos short-term holders. A gente está ali na casa dos quase nos 30%, ali uns 27% do supply na mão do short-term holder. Veja que o patamar que nós estamos, ele é muito baixo. Quando a gente olha para 2019, que foi onde a gente teve um topo ali, a gente teve alta quantidade do supply na mão do short-term holder, a gente estava falando na casa ali dos 65% mais ou menos. O que nós temos hoje na mão do short-term holder, hoje, não é nada. Ou seja, isso daqui é algo que me deixa despreocupado com o mercado. Muita gente fala que a gente vai voltar para 16 mil dólares, que a gente vai voltar para patamares mais baixos, mas eu acredito que isso só vai acontecer se a gente tiver bastante supply voltando para a mão do short-term holder. E, novamente, quando a gente olha uma métrica, a gente está olhando para um fato que já aconteceu. Por exemplo, eu estou olhando ali para o supply na mão do short-term holder e eu estou vendo todo o supply de ontem, de hoje, né? Por exemplo, de hoje para trás, mas nada impede que a partir de amanhã a gente tenha um aumento do supply na mão do short-term holder. Se o long-term holder começar a distribuir e a gente ter o supply passando por short-term holder, a gente pode ver sim esse cenário mudando. Aí sim a gente pode começar a acreditar em quedas de 16 mil dólares. Eu não acredito que a gente vai voltar em patamares de 16 mil dólares. Inclusive, vou falar com vocês que eu acredito que esse pullback já está até mesmo no final, beleza? Bom, então a gente olha para o short-term holder, ele tem pouca quantidade de supply. Quando a gente olha a idade das moedas que estão sendo vendidas, a gente não tem nenhum sinal de alerta aqui nas moedas sendo vendidas. O que é esse sinal de alerta? Quando a gente tem essas barras vermelhas aqui, significa que grandes quantidades do supply da mão do long-term holder foram vendidos. Grandes quantidades de moedas com 2, 3, com um ano até também, foram vendidas. Então, sempre que a gente tem essas barras vermelhas aqui, a gente tem informações de topo dentro do mercado. Bom, quando eu olho para o patamar que nós estamos, a gente tem moedas ok aqui, intermediárias. Se a gente for olhar para isso daqui, vai ter moedas de 3 a 6 meses. Quem comprou no fundo do mercado, tá tudo bem. Mas mesmo assim, a gente vê que são patamares muito baixos. Não são patamares equivalentes a 2019 e não são patamares equivalentes a 2016. Olha que louco. Quando eu vejo isso daqui, então, eu falo bastante com vocês que, para mim, esse ciclo ele está se parecendo mais com 2016 do que com 2019. E quando a gente olha para esse indicador, o IMG, a gente está simplesmente vendo que a distribuição dos long-term holders, saca só, cara, tem long-term holder aqui que comprou BTC a 3 mil dólares, o cara tá no lucro. Só que mesmo esses caras, eles não estão distribuindo. A gente tem pouca distribuição, a gente não tem moedas antigas sendo vendidas. Só olhar o tamanho do histograma aqui, ó, a gente está nos patamares mais baixos. A gente está em patamares de capitulação, que sempre na capitulação a gente tem umas moedas antigas sendo vendidas também. Beleza? Então, olhando para isso daqui, isso é mais um indicador de que me deixa tranquilo sobre a região do preço que nós estamos nesse momento. E bom, a métrica que eu comentei com vocês que a gente está batendo all time high é exatamente o supply na mão do long term holder. A gente teve a maior quantidade de supply na mão do long term holder ali em novembro de 2022. A gente teve 530 milhões de bitcoins na mão do long term holder. Lembra que o supply total que nós temos são 19 milhões. Então, quando a gente olha desses 19 milhões, olha só, 19 milhões é o que a gente tem em circulação. Quando a gente olha desses 19 milhões, a gente tinha 15
milhões na mão do long term holder, beleza? E aí, agora a gente vê que a métrica do long term holder, ela está simplesmente indo parar na lua. Veja só como que a métrica do long term holder, ela está subindo e a gente está batendo um novo all time high. Hoje a gente tem 15.155.000 bitcoins na mão do long term holder. E por que que essa métrica está indo parar na lua? Por que que ela está apontando assim para cima? Porque saca só, para você se tornar um long term holder, leva 6 meses para isso acontecer. A moeda ela tem que ficar parada na sua carteira durante 6 meses para você ser considerado um long term holder. Se a gente olhar para esse gráfico aqui e a gente entender o que que nós temos 6 meses para trás, a gente vai ver que a gente tem o fundo do mercado, a gente tem o colapso da FTX. E por que que essa métrica está subindo assim em linha reta nesse momento? Porque essa métrica aqui, ela está mostrando os long-term holders que foram criados quando a gente formou o fundo do mercado. A partir de agora, a gente vai ver essa métrica aqui subindo sem freio. Isso daqui já é algo que eu vinha comentando com vocês, que assim que passasse 6 meses da quebradeira da FTX, a gente iria ver a métrica de long term holder subindo sem freio. E isso está acontecendo. A gente está com essa métrica subindo sem freio, porque essas são as pessoas que compraram o fundo do mercado e estão simplesmente segurando o ativo. Ou seja, olha só que louco. Quando a gente olhava para a métrica de long term holder na formação de fundo do mercado, e a gente já tinha ali cerca de 70%, 75% do supply na mão do long term holder, já era algo muito bullish, a gente ainda nem tinha os long term holders que estavam comprando naquele determinado momento. Se quando a gente estava em dezembro já era super positivo todos os dados que a gente tinha, porque o long term holder estava acumulando, nesse momento, cara, isso daqui é 2 vezes mais positivo do que a gente tinha lá em dezembro do ano passado. Eu não sei como não ficar bullish nesse momento, porque a gente está vivenciando a maior acumulação da história do Bitcoin, galera. A gente está diante de uma oportunidade que ela não vai se repetir tão cedo. Essa oportunidade vai acontecer novamente lá para 2026, lá para 2027. Essa oportunidade que nós estamos vivenciando é a mesma oportunidade que algumas pessoas tiveram em 2018, que algumas pessoas tiveram em 2015, que algumas pessoas tiveram em 2012. Isso é uma oportunidade que acontece periodicamente, mais ou menos ali, a cada 4 anos isso vai acontecer. Olhando para essa métrica de long term holder, e eu sou um investidor de longo prazo, eu sou um investidor long term holder também, eu gosto de andar junto com esses caras. A minha patota é a patota do long term holder. Então, enquanto eles estiverem acumulando, enquanto eles estiverem com essa confiança de que fizeram boas compras, de que o preço está ok e de que eles têm paciência ainda para esperar um pouco mais, eu também estou dentro do jogo e eu vou estar dentro do jogo junto com esses caras, beleza? Isso daqui, dia após dia que a gente for abrir essa métrica aqui, a gente vai ver essa métrica subindo. E a gente vai ver essa métrica subindo aí até mais ou menos ali junho é mês 6, né? Até junho, julho ali, a gente vai ver essa métrica subindo bastante, porque vão ser os long term holders desse período aqui. Lembrando, a métrica de long term holder, ela leva 6 meses para ela conseguir subir. Olha só que métrica ingrata. Ela leva 6 meses para ela começar a subir e te mostrar o que aconteceu há 6 meses atrás, o que os caras fizeram há 6 meses atrás. Só que para ela cair, basta que o Bitcoin seja transferido. Por exemplo, os meus Bitcoins na minha carteira são de long term holder, porque eu estou comprando desde junho do ano passado. Comprei 22, comprei 21, comprei 20, comprei 18, comprei 16 também. Até mesmo os de 16 já entraram na métrica de long term holder. Ou seja, todos os meus satoshis que estão na carteira, eles são satoshis de long term holder. Isso levou 6 meses para acontecer, para se tornarem satoshis de long term holder. Quando eu
transacionar isso daqui, quando eu enviar isso daqui, seja até mesmo para uma outra carteira minha, a partir do momento que eu enviar esse Satoshi, ele vai zerar a idade da moeda e ele vai passar a ser um short-term holder. Ele não vai mais passar a ser um long-term holder. Ou seja, a métrica de long-term holder, ela é ingrata, porque ela leva 6 meses para subir, só que para cair, ela cai exatamente assim. Ou seja, a gente consegue ver a distribuição do long-term holder muito fácil quando ela está acontecendo, porque ela cai na hora. Só que o acúmulo do long-term holder é um pouco mais difícil da gente ver, porque leva 6 meses para isso acontecer, beleza? Então, vendo isso daqui, continuo super bullish dentro do mercado. Para a gente falar de price action, olha só, ontem a gente construiu um movimento interessante dentro do mercado, algo que na análise que eu fiz para vocês ontem ainda não tinha acontecido e foi algo que eu falei que seria um sinal bullish. Beleza? Qual que é esse sinal bullish? Bom, se a gente olhar para o mercado, a gente tem uma formação de fundo aqui num gráfico de 4 horas. E eu comentei com vocês que o que a gente precisava para ter um sinal bullish era exatamente formar um fundo mais alto do que o fundo anterior. A gente formou um fundo mais alto do que o fundo anterior no gráfico de 4 horas. E aí aqui a gente tem o preço consolidando dentro de duas zonas, duas linhas. Se a gente olhar para essa linha aqui em cima, a gente vai ter uma resistência. Se a gente olhar aqui embaixo, a gente vai ter um suporte. E aí aqui é muito importante, porque a partir do momento que o Bitcoin se direcionar em alguma dessas linhas, a gente vai ter uma nova direção do mercado. Ou seja, se a gente fizer o rompimento aqui em cima, a gente vai caracterizar a tendência de alta num gráfico de 4 horas. Um gráfico de 4 horas ele pode nos antecipar algo que vai acontecer no gráfico diário. Se a gente fizer um rompimento dessa região e a gente conseguir voltar acima da média de 200 períodos, aí a gente pode considerar que a gente entrou em tendência de alta. Se a gente entrou em tendência de alta, a gente vai esperar que o mercado continue subindo. Como a gente ainda não entrou em tendência de alta, eu comentei com vocês ontem que eu acho que o mercado ainda vai cair um pouco mais. Eu vejo que a gente pode esticar um pouco mais a queda, a gente pode ir até os 25 mil dólares, a gente pode simplesmente passar um pouco mais de dias caindo. Só que a partir do momento que a gente formou esse fundo aqui, a gente pode começar a reverter esse pensamento. Para mim, o pino da granada, ele já foi tirado quando a gente formou esse fundo aqui. O que a gente precisa fazer para jogar a granada é exatamente no momento que a gente romper essa linha aqui de cima. Cara, rompeu a linha de cima, a gente entra em tendência de alta no gráfico de 4 horas. Se a gente romper a linha de baixo, aí a gente pode descartar esse fundo que foi formado mais alto do que o fundo anterior e a gente pode esperar por uma retomada de tendência de baixa novamente. Nesse momento, o Bitcoin ele está tentando reverter a tendência no gráfico de 4 horas. Por que ele está tentando? Porque ele formou um fundo mais alto do que o fundo anterior e porque ele está tentando consolidar aqui dentro para ele decidir para que lado que vai, beleza? Quando a gente olha para a história do candle para trás, a gente vai ver que a gente tinha bastante pressão de vendas no mercado. Olha só, essas duas pressões de vendas derrubaram o preço do ativo muito forte. Agora, a gente vê que está entrando pressão de compra. Quando a gente olha para a história do candle, a gente vê que os candles estão ficando verdes e que a gente está formando um fundo ascendente em relação ao fundo anterior. Olha só como que essa alta que a gente está tendo nesse momento, até esse presente momento, ela é diferente dessa alta que a gente teve aqui. Porque nessa alta que a gente teve, um único candle vermelho foi capaz de engolfar vários candles de 4 horas, ou seja, pressão de venda muito clara. Quando o mercado tenta subir novamente, olha quantos candles verdes ele leva para tentar engolfar a barra de baixa. Aqui a gente está fazendo diferente. Se a gente olha os candles vermelhos, nesse momento a gente vê que os candles vermelhos estão tímidos e os verdes estão um pouco maiores, então a gente tem mais pressão de compra. Bom, dito isso daí, é só a gente observar essas duas linhas aqui. Por um lado, o lado que for, a gente vai ter exatamente a direção do mercado nos próximos dias. E aí, a gente pode até mesmo considerar a nossa volatilidade que ela vai estourar para o lado que o mercado estiver indo. Se a gente puxar um gráfico diário no Bitcoin,
olha só o que a gente vai ter. A gente vai ver que temos uma megafônica aqui, esse padrão gráfico que a gente tem. A gente pode considerar regiões de suporte na linha de baixo, regiões de resistência na linha de cima. Só que isso não é o que me chama atenção no Price Action. O que me chama a atenção no Price Action nesse momento é exatamente essa cunha descendente que a gente está formando no RSI. O RSI, ele é um antecipador de movimentos quando a gente tem padrões gráficos dentro do RSI. Olha só, traçou o RSI, uma cunha descendente que a gente tem aqui. Quando a gente fizer o rompimento dessa cunha, o preço ainda não vai estar em movimentações fortes de alta. Então o RSI ele pode nos antecipar essa movimentação. Claro que a cunha pode se estender um pouco mais até o ativo chegar próximo da região de sobrevenda, que é uma região que eu espero que o ativo chegue para depois fazer um rompimento para cima, beleza? Mas, olhando para essa cunha aqui, cara, super bullish, padrão gráfico bullish. Quando eu olho para o gráfico de 4 horas, bullish também. Obviamente, a gente pode entregar um pouquinho mais de queda, mas mesmo achando que o preço do ativo pode ir até os 25 mil dólares, já expliquei para vocês porque os 25 mil dólares, que é o custo do short term holder, porque a gente tem várias médias dentro dessa região. Mesmo achando que o ativo pode ir até esse ponto, eu não vou ficar esperando o olho da mosca. Eu gosto de fazer aportes parciais. Eu gosto de sempre entrar aos poucos dentro do mercado. E estou entrando todos aos sábados. Vocês sabem que tem uma operação minha aberta aqui em Ether, que está avaliada em 70 mil reais. E simplesmente essa operação é uma operação que eu estou fazendo compras parciais ao longo desse pullback. Porque tudo que eu vejo está muito bullish dentro do mercado. Não tenho sinais bearish. Beleza? Bom, se a gente olhar para o book do BTC, a gente vai ver que tem suporte nos 25.500 ali, e a gente vai ver que tem resistência lá nos 29 mil. Se a gente olhar para o Ether, o que está acontecendo com o Ether? No curto prazo, no 4 horas, ele está formando o mesmo padrão que o Bitcoin, só que quando a gente olha para o gráfico diário, o Ether está formando uma cunha descendente. E se a gente olhar para o RSI do Ether também, a gente tem uma cunha descendente. Cunhas descendentes têm maior probabilidade de romper para cima. Ou seja, voltando lá no começo da nossa análise, olhando para a volatilidade, vendo que a volatilidade está comprimida, eu espero que o mercado vai estourar essa volatilidade para cima. Isso é a análise do Gui Telles. Posso estar completamente errado e está tudo bem se eu estiver completamente errado nessa análise. Só que como eu tenho essa análise, eu aposto nesse ponto. Então, se eu aposto nesse ponto, eu tenho operações nesse ponto. Estou comprando. Acabei de falar com você que tem operação aberta. É só voltar no vídeo de sábado que você vai ver a operação aberta. Vai ver quanto de capital tem, os pontos que eu estou comprando e qual que é a estratégia. Porque eu vejo que a volatilidade ela vai estourar e vai estourar para cima. Beleza? Principalmente porque tem muita gente shortando o mercado. Bom, eu queria falar com vocês sobre 3 altcoins, mas eu vou falar só sobre uma só, que meu tempo vai estourar aqui. Bom, já tem uns dias que eu comento com vocês sobre esse token, o Render Token, que é exatamente um ativo que está chamando a atenção de vários analistas dentro do mercado, porque ele está em uma bela tendência de alta. E eu vinha comentando com vocês cá atrás sobre esse ativo, quando a gente estava formando esse topo aqui, e cara, passei muito tempo sem ver o ativo. E a gente teve uma porrada no ativo aí na data de ontem, e aí novamente ele chama a atenção, a gente volta a analisar o ativo. Veja só que nesses últimos dias aí, ó, se a gente considerar os 2 últimos dias, o ativo subiu 36%. É um ativo que me chama a atenção, é um ativo que está em uma bela tendência de alta, não é um ativo que eu tenho na carteira ainda, mas é um ativo de interesse meu. Obviamente, nesse momento, não estou tão exposto em altcoins, tenho muito mais Bitcoins e muito mais Ethereum na minha carteira. Não acho, falo bastante isso com a galera da comunidade on-chain, que não acho que ainda seja o momento da gente ter mais do que 20% da carteira em altcoins. Inclusive, eu tenho cerca de, uns 18% da minha carteira em altcoins e uma única altcoin, ela tem mais de 12%, porque é uma altcoin que ela está subindo bastante, está em tendência de alta. Só que as outras, não representa quase nada da porcentagem da minha
carteira, literalmente quase nada. Porque nesse momento a gente tem um início de um ciclo, a gente pode ter uma altcoin season. Se a gente vai ter uma altcoin season, quem vai começar performando assim vai ser o Ether, depois as altcoins vão vir atrás. Então por isso que eu tenho muito mais Ether na carteira do que Bitcoin, beleza? Mas amanhã a gente analisa as outras altcoins, senão meu tempo aqui vai estourar. Preciso entrar em uma live já, então eu preciso acabar essa gravação aqui com vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lembrando, a Masterclass vai começar na segunda-feira. Beleza, galera? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã. Valeu!